Caros amigos, reuni para vocês no vídeo de hoje 7 curiosidades sobre o violino. Espero que gostem. Vocês podem utilizar o mesmo conhecimento para o violoncelo, para a viola, tá bom? E eu vou rapidamente passar para vocês algumas informações, a gente já entra no vídeo. Você que está assistindo nossos vídeos e seu instrumento ainda não está ajustado, vocês podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp para receber as tabelas de valores, de preço, como fazer envio. Muita gente acha que fazer o envio do instrumento é um bicho de 7 cabeças. Gente, é a coisa mais fácil que tem. Esse violino aqui mesmo foi enviado. Eu ensino como fazer o pacote, tudo certinho. Passo para vocês os nossos dados de envio, que é só imprimir, tudo mastigadinho, tá bom? A gente parcela no cartão de crédito, eu mando o link, é tudo bem simples e bem acessível de vocês fazerem, tá bom? E ajudem-nos compartilhando o vídeo, comentando qualquer coisa, porque o YouTube entende que comentário há engajamento e também aquele joinha. Não gosto de ficar pedindo isso, mas o YouTube meio que força os produtores de conteúdo a fazerem isso, tá bom? Então vamos lá. Curiosidades sobre o violino. Vamos falar 7. Primeira delas que vocês precisam saber. O instrumento, quando você compra ele, ele vem totalmente sem ajuste. Ele não está pronto para o uso, tá? E você pode personalizá-lo. O que é o personalização? Na sonorização, no ajuste, você pode escolher algumas coisas, como, por exemplo, altura de cavalete, pestana, enfim. Ah, mas eu não sei bem pedir essas coisas, eu estou começando. Então deixa que eu faço para você o ajuste tradicional, a sonorização tradicional, tá bom? Então, tudo isso será de extrema importância para o seu aprendizado, que você ajuste ele. E dentro dessa primeira curiosidade, inclusive eu vou falar algumas aqui igual a última, que eu nunca comentei, acho que comentei uma vez só, mas nunca falei muito a respeito, tá? Inclusive, retornando aqui para a primeira, você precisa ajustar antes de iniciar os estudos. Isso é muito importante, tá? Muitos não falam, muitos professores tratam o ajuste como uma coisa, não, quando você puder ser ajusta e tal. Por quê? Porque eles têm medo de colocar uma objeção na mente do aluno e o aluno, eu vou ter que investir muito, então nem vou começar a estudar, tá? Então é muito comum professores tratarem o ajuste como se fosse algo extremamente simples. Você compra da loja já ajustado, tal, e eles sabem que não é assim, que você precisa ajustar o instrumento com maior profundidade. Por quê? Senão o aluno vai desistir, tá? Isso é fato. Isso a gente tem dados para falar a esse respeito, tá bom? Então, primeiro foi essa. Segunda curiosidade sobre o violino. Muitos não sabem. Os violinos, viola, violoncelo, atravessam os séculos. Eles foram feitos para atravessarem os séculos. Por exemplo, violinos Stradivarius, instrumentos do século XVIII, XVII, XVI, e muitos deles não tinham esse formato como tem hoje, foram adaptados. E muitos eram violas da gamba que existem até hoje em museus e em coleções particulares. Ou seja, o instrumento que você tem na mão, ele foi construído para atravessar os séculos, desde que tenhamos todos os cuidados com eles, que são esses que a gente explica aqui, tá? Então, o instrumento foi feito para atravessar os séculos, ele vai longe. Mas, Felipe, o verniz? Muitos dos vernizes antigos já têm 300, 400 anos, estão impecáveis, muitos, claro, sofreram restauros, mas estão impecáveis e vão atravessar os séculos. Por quê? Na sua receita, na sua constituição, eles foram feitos para isso. Eles foram feitos para durar. As obras de arte antigas eram perenes. Quem as fazia pensava na durabilidade, pensava em atravessar os séculos.
Por que que, por exemplo, Michelangelo fazia esculturas em mármore, em granito, mostrando a perenidade daquilo, mostrando a força daquilo. Tem uma mensagem simbólica guardada ali dentro, né? A perenidade é algo muito importante nas obras de arte, tá bom? Terceira curiosidade, há variações dentro de cada tipo de verniz. Como assim, Felipe? Eu já ensinei aqui, expliquei que existem vários tipos de vernizes. O verniz à base de PU, que é aquele verniz mais industrial, mais simples, a gente costuma ver esse verniz nos instrumentos chineses mais simples. E aqui um parênteses, isso não quer dizer que esse instrumento não possa ser ajustado. Ele pode e deve ser ajustado. Até porque se não ajustar, não tem o que você fazer com o instrumento. O verniz à base de goma laca, né? O verniz a óleo e o verniz misto. Agora, essa terceira curiosidade que eu separei para vocês é que existem variações dentro de cada tipo de verniz. Tem alguns vídeos aqui que eu fiz de uma série que cotações de valores isoladas não existem, não funcionam. E o verniz é outra delas. Não adianta você ligar em todos os ateliês do Brasil quanto custa para trocar o verniz de um violino. Outro parênteses, nós não fazemos troca de verniz aqui no ateliê. Tá? O que eu recomendo quando o caro cliente entra em contato é a sonorização, troca da pestana, troca do espelho, troca da alma, rabicho em Kevlar. Claro, cada um dentro da necessidade do seu instrumento. Estou falando de maneira geral. Mas não adianta você cotar assim. Por quê? Porque você tem essas variações da qualidade de cada verniz. Você tem o verniz que foi feito, que a gente chama, eu chamo pelo menos de um verniz mais pobre. Você só coloca a goma laca ali no solvente, que é o álcool absoluto, pronto. Tá pronto o verniz, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar. Agora você tem a receita mais nobre, que são colocadas as resinas. Ah, eu coloquei mastique, goma sandália. Ou seja, essas resinas são caras. Elas vêm da Grécia, vêm da Prússia, vêm de partes do mundo, cada uma de uma parte do mundo. Acredito, no violino tem elementos do mundo inteiro, viola, violoncelo também. Esse verniz é muito mais difícil de fazer. É um verniz muito mais caro, é um verniz rico, é um verniz com resina e amarra com as primeiras questões. Ele vai atravessar os séculos, porque ele é um verniz melhor, certo? Logo, ele é mais caro. Logo, se você tá... Oi, fulano, quanto custa para fazer um verniz? Ah, tá. E o outro? Quanto? Não funciona assim. Né? É igual... Eu vou dar um exemplo assim, bem simples, tá? Aqui em São Paulo, numa altura da Marginal Tietê, quem não conhece São Paulo a principal artéria de São Paulo, eu diria até quase do Brasil, porque muita coisa escoa por ali. Você tem, em dado momento, várias churrascarias. E aí você tem desde R$200 o rodízio até 30 na ponta. Parece que vai abaixando o preço, né? Ah, não, eu vou fazer... Quanto custa um rodízio aí? Tá, não, vou ali que é mais barato. Você não vai comer a mesma coisa. Achar isso é um absurdo. A gente tem que explicar essas coisas. Em uma você vai comer cordeiro uruguaio, picanha argentina. E na outra você vai comer o que é de mais simples. Tudo bem, cada um tem o seu momento de vida. Isso não tem nenhum problema, não é nenhum demérito. Isso não é nenhuma coisa que vai te diminuir. Não, mas são produtos diferentes. O verniz, o ajuste do cavalete, a alma, a qualidade da peça também. Cotações isoladas não adiantam, não funcionam. Você liga numa agência de carro falando, eu quero um carro. Não, você pode comprar carro popular, um Rolls Royce. E mesmo dentro de cada carro tem variação em estado de conservação. Então há variações dentro de cada tipo de verniz, tá bom? Quarta questão. Nos mínimos detalhes do violino, viola, violoncelo, existe uma assinatura ali. Como assim, Felipe? A assinatura do construtor está nos mínimos detalhes. E no ajuste também, tá? Por exemplo, você olha o F, o desenho do F, o formato do F, como ele foi feito.
isso é uma assinatura. Ah, esse é um F Strade de tal fase, esse é um F Amati, esse é um F Guarnerius. Inclusive, se vocês quiserem que eu mostre essas diferenças, podem comentar. Ah, essa é uma voluta tal, essa é uma voluta assim. Então, o tampo, a bombatura, o tamanho, em todos os detalhes, no filete, na espessura, no material, tem a assinatura do luthier. Tem o DNA do luthier. Ou se o luthier fez uma réplica, você tem elementos do original e elementos do luthier que fez a réplica, certo? Isso é muito interessante os músicos saberem. Por isso que um instrumento custa baratinho e outros têm valores altos, tá bom? Quinta curiosidade, isso aqui envie para os amigos porque é um vídeo com muito conteúdo. Existem diferentes qualidades de madeira, tá? Não é a gente falar assim, ah, quanto custa um tampo, quanto custa um cavalete, tá? Você tem peças desde as mais simples até as mais avançadas. Dentro desse mesmo selo, por exemplo, o Teller Diamante 3 estrelas, você tem peças que estavam muito simples, estou dando um exemplo aqui aleatório, lá na fábrica, você tem peças mais avançadas, aí você tem as melhores que vieram daquele corte, e você tem ainda o que a gente faz aqui, pega essas melhores e deixa mais alguns anos aqui, alguns quase mais de uma década, secando mais. Tudo isso vai trazer mais qualidade e, obviamente, tem um custo, né? Então, existem diferenças de qualidade de madeira, tá? Eu lembro até hoje, né? Eu estava no culto, tô lá, né? E aí eu não lembro como foi bem o contexto, né? Não deveria nem estar conversando, mas o pessoal fica falando. E aí me deram um violino na mão, isso antes de começar o culto. Falei comigo, que ébano é esse, né? Ébano é ébano. Ébano é tudo igual. Eu li, nem perdi meu tempo explicando. Mas não é assim. Existem diversas qualidades de ébano, diversas qualidades de abeto, diversas qualidades de cavalete, de átiro, desde os mais simples até os mais avançados, tá bom? Sexto, quanto mais antigo o instrumento, melhor? No geral, sim. Mas é claro, se você tem um instrumento excepcional, novo, um instrumento muito simples, antigo, você vai ter uma variação. Mas aqui a gente está falando do tempo. Sim, o tempo melhora o instrumento. Quem fez essa pergunta já temos vídeo sobre isso, tá bom? E sétima curiosidade, que eu não falei aqui ainda. Violinos antigos, não falei com profundidade, hoje eu também só vou tocar no assunto. Violinos, é muito comum você ter violinos antigos que têm cravos, que eram espécies de pregos antigos, né? Eu até ia pegar um aqui para mostrar para vocês um cravo, esqueci, né? Eu utilizei muito cravo quando eu aprendi a fazer vitral, sabe aqueles vitrais coloridos, né? Eu estudei construção de vitral e também era utilizado, né? Então, alguns instrumentos antigos possuíam cravos em algumas partes dele, tá? Isso é uma curiosidade. Mas não confundir esse tipo de coisa antiga que caiu em desuso quando eu pego um instrumento aqui com um prego e falei para vocês, olha, esse instrumento aqui tem prego nele e tal, que é um prego inclusive de inox, coisa que não havia na época, né? Que é um prego redondo, então era um prego oitavado, porque quem fazia era o ferreiro. Então, eles não arredondavam, eles faziam quadrado. Hoje é uma máquina que gosta de prego. Então, não tem nada a ver alguém fazer hoje algo incorreto, que é pondo um prego no instrumento, mas utilizar para se defender disso as construções mais antigas, mais arcaicas, que algumas delas tinham cravos, que são coisas diferentes, tá bom? Espero que tenham gostado dessas 7 curiosidades. Basta entrar em contato pelo WhatsApp para enviar um instrumento. Até!